Graça e paz, igreja, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Que você seja poderosamente edificado pela palavra de Deus. Quero já pedir para você ir compartilhando o link deste culto. E eu sei que Deus vai falar com você e também pode falar com muitos que Deus vai alcançar através desta mensagem. Se você pode, feche seus olhos, nós queremos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Obrigado pela semana tão preciosa que o Senhor nos deu. Pedimos sabedoria e revelação dos céus para que possamos juntos compreender aquilo que o Senhor quer fazer conosco nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, quero que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. É uma história muito conhecida de todos nós, onde Deus está chamando um grande homem de Deus para uma grande obra. O tema da minha mensagem é Deus me chamou. E eu sei que Deus também chamou você e tem tudo a ver com aquilo que nós vamos compartilhar hoje à noite. Eu quero que você fique muito atento e receba essa palavra e que ela possa edificar a sua vida. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levantou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou, dizendo: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é uma terra santa. Disse ainda: Eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite, mana mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, isto é que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. E disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. É um texto muito conhecido de todos nós, quando Deus está aqui chamando Moisés para o ministério, digamos assim, que Deus tinha para ele, ou chamando para o propósito que Deus tinha para ele. Você sabe, conhece um pouco do contexto da história de Moisés. Moisés tinha nascido, havia um tempo muito difícil acontecendo, onde o povo de Israel estava se multiplicando no Egito. Isso vem desde quando José estava governando o Egito. Morre toda a família de José, morre José, toda a descendência de José. Mas o povo de Israel, o povo que está debaixo da bênção de Deus, ele continua prosperando. E se levanta um novo faraó no Egito, e um faraó que não conhecia José, que não conhecia aquilo que Deus tinha feito através da vida de José. E ele observa então toda aquela situação e vê que o povo israelita está crescendo muito, aumentando muito. E ele teme, então ele traz um decreto, ele diz que todos os meninos que fossem nascer dali por diante deveriam ser mortos, para que não houvesse uma geração futura de israelitas na nação ali do Egito, perdão.
Então, o que acontece? Moisés, no meio desse contexto, nasce e então a sua mãe coloca ele lá no rio e ele vai até o palácio, a filha de Faraó, adota Moisés, traz Moisés para casa ali, né, para o palácio. Moisés é ensinado e ele cresce sendo um príncipe. Chega um certo momento, Moisés está passeando aí então por o palácio, conhecendo tantas coisas, e ele vê um egípcio então maltratando um israelita. E aquilo acende o coração dele, um furor por aquilo que está acontecendo, e ele mata aquele egípcio, esconde na areia e foge. E quando Moisés então foge, todo esse contexto aqui para que você entenda esse chamado aqui de Moisés em Êxodo capítulo 3, aqui Moisés já casou, já construiu uma família, Moisés já está tomando conta, né, dos rebanhos do seu sogro e está vivendo uma vida comum, uma vida simples como ele então assim desejava. E nesse momento, Deus então se revela a Moisés. Você pode achar que Moisés era bem novinho de idade, tinha 20, 30, 40 anos. Não, Moisés já estava em torno aqui de 80 anos de idade. E Deus estava chamando ele para algo sobrenatural, que era tirar então o povo de Israel do Egito. E se você está aqui hoje à noite, se você tem ouvido essa palavra tem chegado até você, exatamente com esse contexto que eu quero dizer para você. Deus chamou você. Deus escolheu você. Deus não só trouxe você a esse mundo através da sua mãe, do seu pai, simplesmente para você povoar essa terra. Deus tem um chamado para você, Deus tem algo específico também para a sua vida. E Ele quer sim completar, Ele quer sim concluir aquela obra que Ele começou fazendo sobre a sua vida. Basta você entender a voz dEle, ouvir a voz dEle como Moisés também ouviu e entendeu o chamado de Deus sobre a vida dele. É interessante quando nós olhamos para esse texto, quando Moisés está ali impressionado, vendo a sarça pegando fogo, chama a atenção dele e ele vai se aproximando um pouco mais daquela sarça. Deus então fala para ele: Moisés, né, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está adentrando é um lugar santo, é um lugar onde eu vou revelar a minha face a você, vou revelar a minha face ao povo de Israel. Então você precisa entrar na minha presença de uma forma santificada. É tão lindo como nós podemos ver quando o amor de Deus nos alcança, e alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e vai talvez te alcançar ainda hoje através dessa mensagem. Quando nós, nesse novo tempo que estamos vivendo, depois da graça de Deus, depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós não precisamos mais temer, não servimos a um Deus que nós devemos ter temor no nosso coração por Ele. Porque o véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, vida com abundância, nos dar liberdade. E não precisa mais haver temor. Aqui Moisés estava se aproximando dessa sarça, estava vendo aquilo que estava acontecendo e ele tinha um temor no coração dele. Porque quando Deus falou para ele: Moisés, Moisés, e Deus se revelou a ele, Moisés então teme, ele cobre a sua face e ele entende diante de quem que ele está. E hoje eu e você não precisamos cobrir a nossa face diante de Deus. Deus nos ama, Deus não vai fulminar você, Deus vai vir com amor sobre a sua vida, vai vir com graça sobre a sua vida. É isso que você precisa entender. Deus chamou você para viver debaixo desse amor, debaixo dessa graça e desse favor de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, todo esse contexto que eu estou aqui trazendo para você, não é só Moisés que Deus chama. Quando você for lendo a Bíblia, você vai ver que antes de Moisés, Deus chama também tantas outras pessoas. Depois de Moisés, Deus chama outros para continuar a sua obra. Nós vemos a Bíblia falando sobre o chamado de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para quê? Abraão foi chamado para ser o pai de muitas nações. Hoje eu e você estamos aqui por causa da vida de Abraão, por causa de um chamado de Deus na vida de Abraão, algo específico para que Abraão pudesse compartilhar do reino, para que Abraão pudesse realmente ser o pai de uma grande nação. E hoje eu e você estamos aqui, descendentes também de Abraão. Deus chamou também a vida de Davi. E algo interessante, Deus não chamou Davi para ser pai de nações. Deus chamou Davi para ser um rei sobre Israel. Saul não estava mais agradando o coração de Deus. Então Deus chama Davi e diz: eu estou ungindo você e eu quero que você seja rei sobre Israel. Davi estava recebendo um chamado de Deus específico para reinar.
Também nós vemos a vida de Jonas. Todos nós conhecemos a história de Jonas, ou profeta fujão. O que acontece com Jonas? Jonas foi chamado especificamente para levar uma mensagem a Nínive de arrependimento. É para isso que Jonas foi chamado. Ele era um profeta, ele anunciava a palavra de Deus. Deus chamou ele para anunciar arrependimento a uma cidade. E às vezes nós ficamos pensando, como Deus pode fazer isso? Ou como Deus pode me chamar? Para que Deus pode me chamar? Deixa eu te dizer, todos nós que já aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós temos um chamado de Deus. Seja um chamado para o ministério pastoral ou para qualquer área do ministério específico, mas também Deus chamou você para ser um bom pai na sua casa, para ser um bom funcionário na sua empresa, para ser um bom aluno ali na faculdade ou na escola que você estuda. Deus chamou você para você representar e você ser testemunha do evangelho dele. E quando você entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Deus estava aqui chamando Moisés. Moisés tinha um trabalho, Moisés pastoreava um rebanho, mas Deus falou, a partir de hoje, Moisés, eu não quero mais que você cuide do rebanho, eu quero que você entenda o chamado específico que eu tenho sobre a sua vida, que é para você anunciar ao povo de Israel e dizer que eles vão sair dessa terra, porque eu tenho algo maravilhoso sobre a vida deles. E talvez você fique se perguntando muitas vezes, a pergunta que vale talvez R$1 milhão, podemos dizer assim, por que Deus nos chamou? Ou para que Deus nos chamou? Por que Deus te chamou? Por que hoje você está aqui ouvindo essa mensagem? Por que Deus chamou você? E talvez você fica viajando ou pensando tantas outras coisas. E eu quero rapidamente compartilhar com você aqui algumas formas por que Deus nos chamou. Ou 6 pontos por que Deus nos chamou. O primeiro deles, quero que você entenda que Deus chamou você primeiro para ter comunhão com Jesus Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus chamou você para ter uma comunhão com Ele. Primeiro, você precisa entender, não adianta você querer fazer qualquer outra coisa se você não tiver comunhão com Cristo Jesus. E quando você não está em comunhão com Cristo Jesus, você não está andando na luz. Você não está andando naquilo que Ele chamou você para fazer. Se você for olhar esse texto, está dizendo, fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão. E se você não anda em comunhão, você está andando em trevas, em lugares obscuros, em lugares que você não pode desfrutar dessa comunhão de Deus. E 1 João capítulo 1, versículo 6, diz que nós devemos andar em comunhão com Ele, nós devemos andar na luz com Ele. E aí, para isso que Deus te chamou. Olha só o que diz 1 João 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se você não está andando em comunhão com Ele, se você não está praticando essa comunhão com Ele, Ele não está trazendo aquilo que precisa ser para a sua vida. Você não está vivendo uma vida com verdade, você não está vivendo uma vida verdadeira com Cristo Jesus, porque foi para isso que Ele te chamou. Claro que para esse mundo nós temos várias outras opções de áreas que nós podemos trabalhar e sermos chamados profissionalmente, mas Deus nos chamou primeiro para termos uma comunhão com Cristo Jesus. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui hoje à noite. A segunda coisa interessante, porque Deus me chamou e chamou você também. Ele nos chamou para fazermos a obra de Deus. Lembra, nós estamos falando sobre a vida de Moisés. Deus chamou Moisés primeiro para ter um pouco de comunhão com Ele. Deus fala, Moisés, se aproxima porque eu quero me revelar a você. E é interessante que quando Deus se revela a Moisés, aqui Ele está dizendo, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, quando ouve isso, ele entende quem está falando com ele, a autoridade que está falando com ele. Era alguém de caráter, alguém que realmente ele poderia confiar, alguém que ele poderia realmente entregar a sua vida debaixo daquilo que ele estava falando. E quando Moisés ouve esse chamado, tem essa comunhão com Deus ali no Monte Horebe, né? Que muitos hoje conhecem também, nós sabemos que é o monte onde Deus revelou ao povo de Israel, o monte onde Deus manifestou da sua graça e também da sua presença sobre muitos.
e Deus chamou para essa comunhão. A segunda coisa é para fazer a obra de Deus. Deus chama ele tem a comunhão e Deus fala, agora eu preciso que você faça a minha obra. Existe algo para você fazer, Moisés. E talvez Deus está falando isso para você. Existe algo para você fazer, existe uma obra para você fazer. Aonde você está, no seu local de trabalho, na sua faculdade, no meio da sua família. Olha o que diz Mateus 10:1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Deus, quando está aqui chamando os discípulos, Ele está dizendo, olha, eu estou dando autoridade para vocês continuarem a obra que eu estou fazendo. E isso é tão lindo de saber que Deus também me chamou e chamou você para que você possa fazer a obra de Deus. Então, primeiro, Deus te chamou para ter um relacionamento com Ele, né? Para você andar com Ele, para ter comunhão com Ele. Segunda coisa, Deus chamou você para fazer a obra de Deus. Terceiro ponto aqui importante, além de você ter essa comunhão com Deus, além de você fazer a obra de Deus, Deus chamou você para dar frutos permanentes. João 15,16 diz, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Deus está nos chamando para darmos frutos e frutos permanentes, frutos que permaneçam no reino de Deus. Hoje talvez eu e você somos frutos de pessoas que permaneceram no reino, fruto de pessoas que ouviram a voz de Deus, acreditaram no chamar de Deus, compartilharam a palavra de Deus para mim e para você, e eles entenderam que Deus estava chamando para que eles pudessem dar mais frutos. E Deus está me chamando e chamando você também para dar frutos, frutos que permaneçam na igreja, frutos que permaneçam e possam produzir para o reino de Deus. Então não se esqueça, Deus primeiro chamou você para uma comunhão. Segundo, Deus chamou você para fazer a obra dele. Terceiro, Deus também chamou você para que você possa dar frutos e frutos que permaneçam. Quando Deus estava aqui chamando Moisés, era isso que Deus estava falando. Moisés, eu quero que você fale com esse povo, que eu vou livrar esse povo e aquilo que eu fizer no meio deles possa permanecer e que eles possam lembrar quem eu sou sobre a vida deles para todas as gerações que vão vir depois deles. Olha que lindo que Deus está falando com Moisés. Olha que precioso Deus está falando comigo e com você hoje à noite. É exatamente isso. O quarto ponto bem interessante que Deus nos chama, porque Deus nos chamou para que possamos viver a paz de Deus. Deus não chamou você para viver em guerra. Deus não chamou você para viver em discórdia, mas Deus chamou você para viver em paz. João 14:27 diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Talvez você fique atemorizado com tantos rumores. Nós estamos passando por um tempo tão difícil pós-pandemia. Há tantos rumores de tantas coisas acontecendo, mas Deus me chamou e chamou você para que possamos ter essa paz que permaneça em nós, que possamos ser agentes de paz aonde nós estivermos. Olha o que diz Colossenses 3,15. E a paz de Cristo, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Que essa paz possa dominar dentro de mim, possa dominar dentro de você. E aonde nós formos, que a paz de Deus possa ir também junto conosco. Que possamos ser agentes de paz em Deus. Então Deus nos chama, primeiro, para uma comunhão. Deus nos chama, segundo, para fazermos a sua obra. Terceiro, para darmos frutos que permaneçam. Quarto, para vivermos debaixo da paz de Deus. Só falar em paz, tudo fica melhor, né? Tudo fica mais tranquilo, que você possa desfrutar dessa paz. A quinta coisa interessante, já estou indo para o final. A quinta coisa interessante, Deus me chamou e chamou você para uma esperança eterna. Aquilo que Ele estava falando com o povo aqui de Israel, através da vida de Moisés, Ele estava falando para o povo, olha, eu estou chamando vocês para viver uma vida de esperança eterna. Eu tenho uma terra que emana leite e mel. Eu tenho algo bom para vocês. Eu tenho o melhor desta terra para vocês. Efésios 4,4 diz, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Eu e você fomos chamados para termos essa esperança de vida eterna em Cristo Jesus.
vida eterna em Cristo Jesus. Nós servimos nessa terra, nós cultuamos a Deus nos domingos, nas células, nos eventos que a igreja produz. Nós fazemos todo um trabalho, um serviço para o corpo de Cristo, porque temos esta esperança de vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 7 diz: para que sendo justificados pela graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Deus chamou você para ter uma esperança de vida eterna. Deus ama você. Deus tem paixão em ver você envolvido na presença dele. Deus chama você para que você possa desfrutar desta vida eterna com ele. Nós sabemos, né, há tantas tragédias acontecendo no mundo, tanta situação que nos deixa tão tristes. Mas quando nós olhamos para esta esperança de vida eterna, sabemos que essa terra aqui é uma terra passageira e que logo nós vamos reinar com Cristo em glória. Isso nos faz nos alegrarmos, faz-nos entendermos como é precioso esse chamar de Deus na nossa vida. Então, indo para o final, o último ponto dessa mensagem, para que você entenda por que Deus chamou você. Ele te chamou porque Ele também te ama. Então, pensa comigo e agora anote aí. Deus primeiro chamou você porque Deus quer ter uma comunhão com você. Você precisa desenvolver uma comunhão com Jesus. A segunda coisa interessante, Deus chamou você para fazer a obra dele. Terceiro, Deus chamou você para que você dê frutos que permaneçam. Quarto, Deus chamou você para que você viva debaixo da paz dele. Quinto, Deus chamou você para que você tenha esperança eterna nele. E último, sexto ponto, Deus chamou você porque ele ama você. Deus ama você. Deus deseja ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Eu e você somos frutos do amor de Deus. João 3 vai contar essa passagem tão interessante. Deus está aqui se expressando, Deus está aqui dizendo qual o motivo verdadeiro para o que ele veio. Deus quer encontrar com você, assim como ele encontrou com Nicodemos, assim como ele estava chamando esse fariseu Nicodemos, ele estava dizendo: olha, eu amei tanto mundo que eu dei o meu filho por você. E Deus, ele chamou você porque ele te ama. Existe um amor fora do comum que Deus pode trazer para mim e para você. Um amor que um cônjuge não vai suprir, um amor que os filhos não vão suprir, um amor que este mundo não vai suprir. Olha o que diz Romanos 8,39, quero terminar com esse texto. Nem altura, nem profundidade, nem sequer qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus chamou você para você viver debaixo desse amor. E uma vez que você está debaixo desse amor, nada pode separar você de Cristo Jesus. Nada. Entenda, eu sei que Deus, assim como chamou Moisés, assim como chamou Jonas, como eu falei, Abraão, Davi, Nicodemos, tantos outros homens e mulheres também Jesus chamou, Deus está me chamando e chamando você. Não desista, continue firme. Deus chamou você para essa comunhão. Deus chamou você para fazer a obra dele. Deus chamou você para dar frutos e frutos que permaneçam. Deus chamou você para viver debaixo de paz. Deus chamou você para ter uma esperança eterna, para que você possa ter essa esperança eterna nele. E Deus chamou você porque ele te ama. Lembre-se disso. Deus ama você. Deus deseja ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Eu quero orar, encerrando essa mensagem, encerrando esse momento de cultuarmos a Deus através da palavra, e que você possa ser cheio desse amor de Deus na sua casa onde você está agora, né? Ou no seu local de trabalho, ou você está acompanhando, indo para a sua faculdade. Eu quero convidar você a fazer algo simples, a você apenas dizer: Deus, me encha desse amor. E eu tenho certeza que aonde você estiver agora, ele vai encher você desse amor, porque ele está te chamando para que você viva debaixo deste amor e dessa comunhão com ele. Eu vou orar e eu quero que você realmente seja cheio desse amor de Deus, porque quando você está com esse amor,
nada pode separar você de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero orar abençoando cada um que está nos acompanhando nesta hora. Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamou. O Senhor chamou este irmão, essa irmã, esse jovem, adolescente, criança que está nos acompanhando agora, Pai. Mas o Senhor nos chamou para um relacionamento, para uma comunhão com o Senhor. Assim como o Senhor chamou Moisés, Deus, num tempo tão difícil. O Senhor chamou Moisés. Moisés tinha talvez desistido daquilo que o Senhor tinha para ele. Mas o Senhor não desistiu dele, Pai. Eu oro para aqueles que talvez estão pensando como Moisés. Senhor, eu sei que o Senhor não esqueceu deles. Eu oro, Pai, para que o que eles estão fazendo hoje possa refletir a Tua glória, possa refletir o Teu chamado, Pai. Deus, independente do que as pessoas falam ou estão apontando, eu oro para que eles entendam o chamado do Senhor sobre a vida deles, Pai. Deus nos chamou para sermos adoradores. Aonde nós estivermos, Deus nos chamou para expressarmos desta adoração, desta comunhão, deste amor que o Senhor tem conosco, Pai. Eu oro para que a partir de hoje, cada um que está nos acompanhando possa entender e receber desse chamado do Senhor para uma vida de abundância. Obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você gostou dessa mensagem, ainda não compartilhou, compartilha, dê likes, marque coraçõezinhos, comente aqui algo nessa mensagem, envie para um amigo, para um parente, e que o reino de Deus continue avançando e ganhando multidões para o Senhor Jesus. Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.